nós traremos aqui outro profissional, outro grande profissional, que vai contribuir para enriquecer ainda mais este evento, com o tema Conflitos Familiares diante do Diagnóstico. Nós temos a honra de convidar aqui o Dr. Antônio de Pádua. Ele é psicólogo clínico, pós-graduado em neuropsicologia, atende pela perspectiva da terapia cognitiva comportamental, é extensionista do JETA UFC, Grupo de Estudos dos Transtornos Afetivos, atende em consultório particular com foco em saúde mental, transtornos afetivos, toque, luto persistente, avaliação neuropsicológica e neuroreabilitação cognitiva. Queremos lembrar a todos que este evento cumpre todas as exigências de protocolo sanitário exigidos pela OMS e também pelo decreto governamental. Então, você que está nos acompanhando pelo YouTube, vamos receber agora o Dr. Antônio de Pádua, terá agora o seu espaço aqui para tratar sobre o tema conflitos familiares diante do diagnóstico. Obrigado, doutor, seja bem-vindo, à vontade. Boa tarde. Esse é um tema um pouco difícil, né? Eu acho que quando se trata de diagnóstico, então, as pessoas nunca esperam a pior parte do diagnóstico, né? A devera situação quando ela de fato ocorre. E isso, a gente sempre pensa que tudo vai se resolver, tudo vai caminhar como deveria ser feito, como a gente sempre imagina que as coisas correm bem. Só que quando se dá o diagnóstico para a família, né, existem conflitos que ninguém imaginava que eles poderiam acontecer. E o que mais ocorre é que a gente imagina que a família estava preparada para aquela situação, quando apenas somente um cuidador é que fica responsável por aquele processo. E é justamente nesse momento que eles deveriam ter suporte psicológico e apoio da rede de apoio que eles deveriam ter, né? E isso fica muito deficitário nesse momento, né? É triste ver que muitos pacientes, às vezes, são abandonados, né? Principalmente os pacientes pediátricos. Algum tempo atrás, minha irmã fazia parte de um grupo de apoio e tinha uma criança que tinha uma doença rara, chamada ossos de vidro, e os pais simplesmente abandonaram. Não tiveram coragem de encarar aquela situação que era tão forte, tão dolorida, né? E isso implica muitos conflitos, muitos problemas durante esse momento, né? Estar diante de um diagnóstico que muitas vezes pode ser letal, infelizmente nós precisamos pensar assim, não dá sempre para pensar que tudo vai ser sempre maravilhoso, tudo sempre vai caminhar às mil maravilhas. Não, às vezes não vai. Às vezes vai ser muito sofrido, né? E isso precisa ser posto para todos os familiares. O primeiro momento, a gente sempre divide na psicologia esse momento em 5 fases, né? A fase de flutuação, que é aquele momento que recebe o diagnóstico e a família simplesmente não sabe o que fazer, né? Justamente o nome flutuação, porque as pessoas ficam sem saber para onde ir, né? Você realmente perde seu chão. Você fica sem saber o que fazer diante daquele diagnóstico. A segunda fase, que é a busca de informações, né? Quando você já tem ciência do diagnóstico, mas você precisa buscar agora saber como você vai lidar com aquela situação, lidar com a doença e lidar com o paciente, né? Eu acho que, no momento, ficamos todos tão perturbados com a situação que pensa-se muito mais na doença do que no paciente. Então, pensa-se que vai ser difícil trabalhar com esse paciente, pensa-se que vai ser difícil a situação que ele está no momento, pensa-se que vai ser difícil estar no hospital e se esquece do principal, o paciente. E, nesse momento, é que ele precisa da família e precisa de apoio psicológico, né? Acho que a saúde mental no nosso país ficou muito voltada para aquilo que a gente imaginava que era, né? Só cuidar de pessoas, com perdão da palavra, loucas, né? E isso vai muito mais, a saúde mental vai muito mais além disso. Esse cuidado e esse suporte
que os familiares precisam diante de um diagnóstico, às vezes, duro, é super importante, né? Então, acompanhar, inclusive, a evolução desses pacientes seria um papel muito importante do psicólogo, para ajudar que esses pacientes entendam como esse paciente está reagindo, entendam como a família deve, então, encarar aquela situação, entendam que somente uma pessoa não pode acompanhar aquele paciente. Diante de um diagnóstico, às vezes letal, como eu falei anteriormente, os pacientes ficam, às vezes, em choque, o que é, de fato, muito normal. Mas as famílias também entram em conflito porque aquela família já tinha a sua vida, já tinha as suas regras, todos caminhavam de acordo com o que já estava posto. E, de repente, elas precisam modificar a sua rotina. Todos precisam pensar como é que eles vão agora caminhar diante daquela situação. Nem sempre essa situação é a mais agradável. E, nesse momento, geram-se muitos conflitos, porque lidar com pacientes com doenças muito graves, principalmente câncer, exige muita atenção, exige muita disposição de quem vai acompanhá-los. Deixar isso a cargo de somente uma pessoa é cruel, tanto para o paciente como para o cuidador. Depois tem a fase de busca de recursos, né? Quando eles já entenderam que a doença está estabelecida e então precisam lidar com aquela situação e buscar recursos para poder ajudarem o paciente e se ajudarem. A gente sempre, toda vez que fala com os pacientes, a gente fala para o paciente, mas a gente não pode esquecer nunca que esse paciente não é um ser único no mundo, né? Ele é um ser biopsicossocial. Então, tem outras pessoas que envolvem ele e estão em volta dele, que precisam também ser ouvidas e que precisam entender que aquela situação é uma situação atípica, que ela vai passar, muitas vezes, sim, ela vai passar, e ela vai terminar da melhor forma possível, mas que também ela pode terminar de uma maneira que não se esperava. E por mais doloroso que seja, por mais cruel que seja, às vezes, é preciso falar a verdade para esses pacientes e é preciso falar a verdade para a família. E entender que diante da dor, por mais cruel que seja, e que a gente possa achar que esse é um sentimento frio, a gente precisa dar essa notícia ao paciente e precisa dar essa notícia aos familiares. E quando a gente fala familiares, a gente só lembra dos familiares quando eles estão bem, né? A gente tem esse hábito de achar que todo mundo sempre vai estar bem, de que nada vai acontecer, de que nada vai ocorrer. E nessa situação, nesse momento duro, os familiares às vezes somem, né? E é triste ver justamente isso nesse momento. E quando a psicologia está imbuída nesse contexto, no processo de internação dos pacientes, quando eles já estão internados, a psicologia se faz presente justamente para que esses pacientes possam entender que ele tem outros familiares e que esses podem ser inseridos naquele contexto de internação e que eles podem fazer parte da rede de apoio. Quando todos estão envolvidos, esse paciente tem um processo de cura muito melhor. E mesmo que esse processo não seja da melhor maneira possível, ele ainda assim é um processo humano. Quando a gente fala em processos paliativos, a gente insere a família no contexto. E inserir a família é inserir tudo que envolve a família, né? E é interessante perceber que quando a gente insere a família, inclusive isso é pesquisa, né? Quando a gente insere a família, os pacientes se sentem muito mais acolhidos, eles se sentem muito mais fortificados para enfrentar aquela situação. Isso não vale só para o momento, para os cuidados paliativos. Isso vale para o cuidado do paciente de modo geral. Eu estava agora falando ali atrás com a Velúzia, que eu trabalho com saúde mental.
E muitas vezes eu preciso dar o diagnóstico aos pacientes de forma dura, fria. Mas preciso também entender que ele é um ser humano, né? E preciso dizer às vezes a ele que aquele processo não vai ter cura. E o meu papel é dar a ele funcionalidade. É fazer com que ele possa viver de forma funcional e ter uma vida plena da forma que eu puder ajudar ele. E é isso que a gente tenta fazer com as famílias quando estão diante de um diagnóstico de câncer. Geralmente os diagnósticos de câncer são muito duros, seja eles quais forem. Desde o câncer de mama, a um câncer mais drástico de estômago, ou algumas doenças muito raras. E fazer com que os pacientes e com que os familiares entendam como esse processo acontece e ocorre, torna o processo mais brando, né? E tem uma fala da Ana Quintana que ela fala assim, mas eu não quero dar trabalho, né? Mas você vai dar trabalho. Todos nós um dia vamos dar trabalho, em menor grau ou maior grau. E é possível, sim, que esse trabalho seja bom, seja agradável. Quando a família está incluída nesse contexto, nós fazemos com que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor, que a família consiga arcar melhor com todo o acontecimento e que ela consiga entender que aquele processo é necessário. O processo de quimioterapia ou radioterapia, às vezes, é muito doloroso, às vezes é muito cansativo para o paciente. E, às vezes, exige que o acompanhante também passe por aquele momento. Os pacientes que fazem quimioterapia ou radioterapia ficam muito enfraquecidos. Ter alguém que acompanhe aquele paciente naquele momento e que dê a ele suporte, que esteja ali do lado dele, faz com que esse paciente consiga encarar melhor essa situação, por mais dolorida e por mais sofrida que ela seja. Mas não é papel só de uma única pessoa, como eu falei. Quando a família toda está inserida naquele contexto, e algumas vezes é preciso entender que nem sempre todos podem ficar envolvidos. Algumas internações exigem isolamento. E, às vezes, apenas uma pessoa vai poder ter acesso a esse paciente, né? Acolher esse acompanhante também, para que ele possa também não ficar cansado. Porque esse acompanhante, muitas vezes, carrega para si e sozinho um fardo muito pesado. Porque não depende dele a cura. Ele está ali acompanhando e vendo os médicos fazerem tudo o que é possível para aquele paciente, tudo o que está na medicina, e ele está ali apenas como acompanhante. E, às vezes, ele se sente impotente diante das situações que vão ocorrendo ou que podem ocorrer durante o processo. E, quando ele se sente impotente, quem vai acolher o acompanhante? Quem vai dar a ele esse suporte? O ideal seria que realmente tivéssemos psicólogos, psiquiatras que pudessem estar acompanhando esses pacientes. E quando eu falo psiquiatras, nada impede que esses acompanhantes também entrem num processo de depressão. Sim, as pessoas vão entrar em processo de depressão de acordo com as situações que elas estão imbuídas. E algumas pessoas não estão preparadas para enfrentar uma situação como essa. E isso não é fraqueza. Ficar doente nunca foi fraqueza para ninguém. É um processo natural, assim como a morte. A nossa cultura ocidental não tem o hábito de falar de morte, né? E isso é uma coisa que precisa ser encarada. Ela vai acontecer. Se tem uma certeza que nós temos na vida, é dela. Claro que ninguém quer, né? Mas para isso a gente precisa também estar preparado. Então, voltando ao ponto anterior, quando os acompanhantes já não têm mais forças e eles entram num processo de depressão. E aí, quem vai ficar com esse paciente a partir de agora? É preciso modificar mais uma vez aquela relação de família para que alguém assuma aquele papel. E aí não temos mais
um paciente apenas, temos 2 pacientes. Um com processo de câncer, fazendo quimioterapia, ou radioterapia, ou os 2 juntos. E temos um paciente agora com depressão, que está sofrendo por não poder ajudar quem ele amava, ou quem ele ama, ou quem está ali do lado dele, e que ele achava que poderia fazer alguma coisa e foi além das forças dele. É importante perceber que todos os familiares precisam estar inseridos nesse contexto. É importante perceber que quando todos estão envolvidos nesse processo, a cura é muito mais fácil. E mesmo que não haja cura, porque às vezes ela realmente não é possível, às vezes o câncer é galopante, me perdoem a palavra, às vezes ela é rápida, mas é importante que a gente dê para esse paciente o mínimo de qualidade de vida enquanto ele o tem. E quando a família está inserida nesse processo, tudo se torna mais fácil, até mesmo a partida. Dar uma notícia de morte para uma família que está preparada, que foi acompanhada e que entendeu todo o processo que estava acontecendo com aquele paciente, é super importante e faz com que ele encare de forma muito mais branda aquela situação, por mais dolorida que ela seja. Porque o processo vai acontecer. A doença apenas diminuiu o tempo, mas ele vai acontecer. É claro que ninguém quer que isso aconteça, não é o nosso desejo, né? Mas o nosso desejo era que toda a família estivesse inserida no contexto e que o suporte psicológico e psiquiátrico estivesse disponível para eles. Quando essas pessoas não estão preparadas, o que a gente percebe na hospitalização é uma coisa triste, porque há o desespero. E não é triste porque as pessoas se desesperaram. É normal, ninguém esperava aquele diagnóstico, ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. Mas a maior percepção que a gente tem é de desespero mesmo das famílias. Elas ficam perdidas sem saber o que fazer, elas ficam perdidas sem saber como irão lidar com aquela situação a partir de agora. E o mais triste, quando a família, como eu falei anteriormente, está reunida em paz, com tudo andando bem, eles têm a forma de vida dele. Cada um tem sua rotina. Quando o diagnóstico é dado, eles vão precisar ter uma nova rotina e inserir nesse contexto um novo membro, que é a doença. A doença começa a fazer parte da família e todo mundo vai ter que contribuir para que aquela doença, em dado momento, se vá. E é triste perceber também que, às vezes, a falta de conhecimento dessas famílias, e aí eu lembro das políticas públicas que o palestrante anterior havia falado, deixa a desejar. Infelizmente, por falta de políticas públicas, nós não temos um serviço eficiente que dê a essas pessoas a qualidade de serviço que elas mereciam. Nem sempre a medicação, só a medicação, vai ser suficiente. É importante que a gente dê suporte a esses familiares. É importante que a gente dê conhecimento para esses familiares. Quando eles entendem o processo da doença, quando eles entendem o processo da internação, quando eles entendem o processo da cura, tudo fica mais brando. Eu não vou dizer que fica fácil, porque não é fácil. Isso é fato. Mas fica mais brando de entender, fica mais brando de encarar isso. Quando as famílias estão cientes do acontecimento, de cada passo que vai ser dado com aquele paciente a partir de então, eles conseguem encarar com muito mais naturalidade. Eles conseguem dar a esse paciente uma qualidade que talvez, se eles não tivessem tido nenhuma condição, fosse muito pior. O que não é muito difícil de perceber, o que não é muito difícil de ver. Quantas vezes nós vimos a televisão, as pessoas sofrendo por falta de um leito. E quando elas conseguem esse leito, elas simplesmente ficam abandonadas. É triste ver, por exemplo, na pediatria, o número de crianças que são abandonadas com doenças graves.
E isso não acontece só com as crianças, acontece também com adultos, idosos em sua maioria. Quando a gente percebe que os pacientes, as visitas vão diminuindo com o passar do tempo, a gente percebe que aquele paciente vai ser abandonado. E era nesse momento que a psicologia, a assistência social, deveria entrar em contato com a família para colocá-los novamente naquele contexto. Entender por que eles estão diminuindo aquela visita, por que estão diminuindo a presença para aquele paciente. Porque o paciente também sofre saudade. Não é fácil estar no hospital, sozinho, fora da sua casa, fora da sua cama, cercado de pessoas estranhas a toda hora, e não ter o seio de alguém que possa te acolher. Se a assistência social e a psicologia buscassem essa família e inserissem de novo nesse contexto e quisessem saber o que está acontecendo e por que isso está ocorrendo, nós não teríamos alguns pacientes abandonados. A gente vê isso com muita regra, principalmente para mim, que trabalho com saúde mental. Quando eu percebo, quando nós percebemos que os pacientes não têm acompanhantes e que eles estão buscando ajuda sozinhos, isso é triste, porque imagine só você passando por uma situação muito grave, passando por uma doença que precisa de muito acompanhamento, e que vai passar por uma situação e que exige que você tenha, sim, um acompanhante, sem ninguém. É como se o seu chão tivesse sido tirado dos seus pés. Não ter alguém que te acompanhe durante todo esse processo é muito dolorido. Incluir as famílias, educar as famílias e mostrar a elas que o contexto da doença não vai afastá-las, mas sim aproximá-las umas das outras, pode tornar o processo ainda mais fácil. A doença está no contexto da família agora, mas ela vai passar. E quando a gente consegue fazer com que a família participe de todo o processo, a gente torna o processo muito mais brando, muito mais calmo. E quando a gente, inclusive, precisa falar sobre cuidados paliativos, a família recebe isso também de forma agradável. Quando uma família não está preparada para saber o que é cuidados paliativos, a gente tem muitos problemas, porque quando a gente fala que o que poderia ser feito já foi feito, nós chegamos ao nosso máximo. O que a gente pode fazer agora é dar para essa pessoa um conforto enquanto ela está aqui. Infelizmente, as famílias não entendem cuidado paliativo como, de fato, cuidado. Elas entendem que a gente está entregando o paciente à morte. Quando não, nós estamos dando a esse paciente a oportunidade de vivenciar com qualidade de vida enquanto ele ainda o tem. Tem um filme chamado Sétimo Selo, em que um cavaleiro volta das cruzadas e o país está tomado pela peste negra e ele tenta um pouco mais de tempo de vida. E a morte chega para ele e diz: chegou a tua hora. E ele desafia a morte com um jogo de xadrez para tentar ganhar um pouco mais de tempo. Infelizmente, às vezes, a gente não pode ganhar um pouco mais de tempo. A gente não pode chamar a morte para um jogo de xadrez. E é preciso encarar a realidade. E é isso que o cuidado paliativo faz. O cuidado paliativo dá a esse paciente a possibilidade de ele vivenciar com qualidade o momento que ainda lhe resta. E a possibilidade de dar aos familiares também de aproveitar esse momento. Por mais dolorido que seja e por mais doloroso aquela situação e o diagnóstico que não vai ser bom, vivenciar esse momento é importantíssimo para esse paciente. Inclusive, incluímos para esse paciente o contexto espiritual. Sim, a psicologia está à parte da espiritualidade, das religiões, mas nesse momento
nós abrimos essa concessão e incluímos, sim, a espiritualidade para esses pacientes. Então, isso os torna mais forte. Inclusive, pesquisas também já indicam que pacientes que rezam, que meditam, conseguem ter uma boa evolução. Então, nós incluímos para os pacientes, nos cuidados paliativos, os seus desejos espirituais, né? Incluímos para ele a sua religião, para que ele possa se sentir melhor. E fazer com que esse paciente vivencie esse momento de forma plena e entenda que aquilo é um processo e que mesmo que ele termine com a morte, esse processo vai ser bem vivido e vai ser bem realizado. Quando a família entende todo esse processo, isso torna tudo muito mais fácil, mais palatável. Nós temos um grande problema de não falar de morte. E nós temos um grande problema também de nunca pensar que um diagnóstico vai chegar da maneira que nós imaginaríamos que chegasse. Às vezes chega. E nem sempre nós estamos preparados para aquela situação. Existe uma falta, talvez, do setor público de investir na educação das pessoas sobre isso, de investir, inclusive, na saúde sobre isso. Imaginem só um serviço de saúde em que você recebe o diagnóstico de câncer e toda a sua família é convocada para poder conversar com uma psicologia e com assistência social para entenderem como, de fato, agora nós vamos cuidar desse paciente. Imagina que vocês todos vão receber suporte psicológico e psiquiátrico para enfrentar esse momento. Esse seria o mundo ideal. Infelizmente, as famílias só contam com elas mesmas. E, infelizmente, nem toda família está preparada para isso. Mas o meu discurso ele não é um discurso que amedronte, embora ele pareça frio. Mas é realmente que as pessoas entendam que, diante de um diagnóstico, é importante que nós estejamos preparados e preparar aqueles que nos cercam. É importante que a família que acompanha esse paciente entenda aquela doença. É importante que a família entenda o que vai acontecer a partir de então. E é importante que a família entenda que pode ser que aquele resultado não seja bom. E que tudo que poderia ser feito, já foi feito. Às vezes, a família se perde num amontoado de informações. A internet ela é maravilhosa. Ela nos mostra o mundo. Mas ela também nos dá muito trabalho como profissional de saúde. Então, a gente recebe o paciente na clínica, no ambulatório. Doutor, eu vi um chat de tal coisa que diz que é muito bom. Eu vi uma bandagem de alguma coisa que é muito bom. E nosso papel não é invalidar. É entender que o que ela está querendo fazer é ajudar o parente dela. É ajudar quem ela ama. E, claro, a gente não vai, de fato, usar o chá ou a bandagem que ela nos trouxe. Mas a gente vai ajudar ela a entender que nós estamos fazendo tudo o que é possível. Que nós estamos entregando para ela as melhores medicações, a melhor radioterapia, por mais trabalhoso que seja e por mais que a gente lute muito para ter o serviço ideal. E se essa família entende que a gente está trabalhando dessa forma, que a gente está ajudando e auxiliando ele para que o parente dele possa ter um bom processo de cura, isso é muito bom, isso é muito feliz para a gente como profissional de saúde, quando o familiar entende isso. Mas seria ideal que, além de a gente poder cuidar do paciente, nós pudéssemos cuidar também dos familiares. Todos os familiares de pessoas que tiveram câncer hematológicos ou outros cânceres relatam que apenas uma pessoa ficou cuidando da família. Isso é maioria. E aí, quando está curado, todo mundo vai comemorar. E todo mundo
comemora o paciente. E o cuidador? Todo mundo esquece o cuidador, né? A gente fica tão feliz que o paciente ficou curado. E o cuidador? Às vezes ele sai desse processo destruído também. Carregar o peso de todo o processo que o paciente acabou passando foi muito dolorido para ele também, embora ele não estivesse doente. Quando a gente consegue fazer com que as pessoas percebam que o paciente não está lá sozinho, todo o serviço fica muito melhor. Nós tivemos um caso recentemente no hospital, e esse eu posso falar que foi comigo, e eu tive que dar o diagnóstico de um paciente. E eu falei para ele assim, você sabe qual é o seu diagnóstico? E ele disse, sei. Você sabe que a sua doença não tem cura. Ele chorou muito com a minha devolutiva, mas eu disse para ele o seguinte, eu estou aqui para te dar o melhor atendimento que você pode ter. O pai dele já não suportava mais as internações, né? Era triste ver o pai chorando naquela situação e, infelizmente, dar a notícia que a gente tinha que dar. Mas a gente sentou o pai e conversou com o pai. Olha, nós estamos aqui para fazer o melhor para o seu filho. Ninguém vai fazer o que você não quer. Nós estamos aqui para dar a ele o melhor suporte que ele poderia ter. Então, se você puder nos ajudar nesse momento, seria muito bom que o senhor começasse a entender o processo do seu filho. Seria muito bom que o senhor começasse a entender como vai ser de agora em diante. O pai parou de chorar, a mãe parou de chorar, e eles entenderam como é que seria dali em diante. O serviço que eu trabalho é um serviço diferenciado, é o que seria ideal. Infelizmente, a gente não tem esse serviço em todo local. Às vezes a gente sequer tem um psicólogo para atender e acolher esses pacientes. O que eles têm, muitas vezes, não desmerecendo o serviço delas, porque elas são essenciais a esse serviço, são as assistentes sociais, muitas vezes assoberbadas com tanto trabalho, e os médicos. E a linguagem técnica dos médicos faz com que os pacientes e os acompanhantes, às vezes, estejam num mundo de fala grega. Olha, você vai tomar a medicação tal, nós vamos fazer procedimento tal, a partir de agora, então, o paciente vai passar por isso, nós vamos levar ele para setor tal e vamos fazer tal coisa. O que, doutor? Você não se preocupa que vai ficar bem. Era só isso que ele queria escutar. Era só essa mensagem que ele gostaria de escutar. Infelizmente, não é assim, né, gente? Todo mundo sabe que a linguagem técnica é o que impera nesse ambiente. Então, dar a esses acompanhantes uma leitura muito mais pragmática e mais clara dessa situação é muito melhor. Imagina só se acontecesse isso que eu falei para vocês, uma situação como essa. Senta aqui, eu vou te explicar o que vai acontecer a partir de agora. Tem outra pessoa da sua família? A gente pode dividir esse momento. Olha, só você está vindo acompanhar esse paciente, está ficando pesado para você. Tem outra pessoa que a gente possa incluir nesse processo? Existe outra pessoa que nós possamos conversar para acompanhar esse paciente? Eu posso garantir para vocês que a maioria das vezes a resposta é negativa. Na maioria das vezes, realmente só é um acompanhante. E na maioria das vezes, em dia de visita, esse paciente nem recebe visita. O mesmo acompanhante que está lá é o mesmo acompanhante que permanece. Todos os dias. Inclusive até o final. Quando a gente solicita, inclusive, para falar para a família, para dar as más notícias, porque elas acontecem, e nessa situação, e para essas doenças, elas acontecem com maior regra, toda a família aparece, inclusive para brigar com o hospital. Porque não fizeram isso, porque não fizeram aquilo.
Isso às vezes causa uma certa estranheza na gente, porque durante todo o processo do paciente, somente um acompanhante estava lá com ele. Somente uma pessoa ficou todo momento e acompanhou todo o processo. Mas no momento da morte, estavam todos lá. Estavam todos requerendo o corpo, estavam todos requerendo todos os laudos, estavam todos brigando por toda a situação. E por mais que a gente tentasse acalmar essas pessoas, a gente nem podia acalmar elas, né? Porque elas não entendiam nada do processo, elas não passaram por nada que o acompanhante passou. Por isso que eu falo e reforço mais uma vez da importância de ter toda a família inserida nesse contexto, por mais complicado que seja, por mais difícil que seja. Às vezes, eu não tenho tempo para ficar 2 dias, para acompanhar ele 2 dias, mas tenho tempo para ficar meio dia. Ok, acompanhe esse paciente meio dia, fica com ele. Você não tem noção e nem tem ideia de como esse paciente se sente quando ele tem uma rede de apoio que está ali do lado dele. Os pacientes passam muito tempo no hospital, às vezes em isolamento, porque algumas vezes é necessário que esse isolamento ocorra, e isso deixa eles muito fragilizados. E mesmo que essa visita seja por trás de um vidro, onde eles possam apenas acenar muitas vezes para o seu parceiro, ou para sua mãe, ou algum familiar, isso já é o suficiente. Quando a gente vai, depois das visitas, quando a gente vai fazer avaliação psicológica com esses pacientes, eles estão extremamente plenos. Eles estão super felizes. Quando a gente vai fazer a mesma avaliação psicológica com pacientes que não receberam visita, esses pacientes estão extremamente adoecidos, para baixo, sem desejo, inclusive, de seguir adiante. Isso eu nem preciso explicar para vocês por quê, né? Quem é que não gosta de receber um abraço? Quem é que não gosta de receber aquele carinho? Os pacientes oncológicos e hematológicos também gostam de receber isso. Não só eles, os outros pacientes também. Aliás, quando a gente fala que os pacientes precisam do acompanhamento, mas não só o acompanhamento, porque também é muito comum o acompanhante que vai para o hospital e vai para o hospital. Ele não vai acompanhar o paciente. Ele fica lá sentado, o médico chega e pergunta quem é. Você conhece o paciente? Você sabe qual foi a medicação que ele tomou? E ele diz, não sei não. Mediram a pressão dele? Mediram a temperatura dele? Não sei. Não adianta ser um acompanhante estaca, né? É melhor ter um acompanhante que esteja ali do lado, que entenda seu processo, né? Então, são todas essas coisas que deveriam estar incluídas no processo de internação de um paciente, né? Inclusive, a forma como a gente deveria educar esses acompanhantes. Quem aqui, quando foi ao hospital acompanhar um paciente, recebeu uma indicação ou uma orientação de que você deveria reparar em tais situações do paciente? A gente entrega tudo para a enfermagem e para os médicos. Quando é importante você perceber esse paciente, de fato. Doutor, acho que ele está um pouco frio. Eu percebi que a pele dele está descamando um pouquinho. Eu percebi que tem uma coisinha aqui. Se você não falar, as pessoas não vão adivinhar. E quando a família percebe estar incluída nesse contexto, você passa para todos os familiares, olha, quando tu vier ficar com o meu paciente, com meu pai ou com a minha mãe, tu fala para o médico isso. Tu fala para o médico que está acontecendo isso. Quando toda a família está incluída nesse contexto, quando todos se comunicam, todos entendem como o paciente deve ser tratado e o que está acontecendo com ele,
o paciente se sente acolhido, se sente que ele tem realmente, que estão cuidando dele para além da medicina. O remédio cura, mas às vezes ele pode ser muito amargo. E de fato, às vezes ele é muito amargo e pode ser muito enjoativo. Mas imagina só tomar esse remédio amargo com alguém segurando a tua mão, com alguém te acolhendo. Isso faz toda a diferença. Existe uma pesquisa também feita em pacientes que tomaram medicação e sentiam enjoo e que estavam sozinhas no hospital. E a outra parte estava acompanhada. Os pacientes que estavam acompanhados tiveram menos reações do que os que estavam sozinhos. Por que será, né? Ter o apoio, o suporte de alguém todo o tempo do seu lado faz com que você, inclusive, consiga suportar mais. Faz com que você tenha mais forças para suportar até o gosto amargo da medicação. E o processo para doenças como câncer, às vezes é muito dolorido. Ter alguém do seu lado para entender que aquele momento de dor é um momento realmente de dor, faz toda a diferença. Eu repeti várias vezes que faz toda a diferença. Porque realmente o que a gente mais percebe com os pacientes de câncer, com diagnóstico de câncer, é que os familiares simplesmente somem e deixam somente uma pessoa cuidando desse paciente. E é triste perceber que isso é mais regra do que exceção. Por isso que eu falo sempre, educar a família, educar os acompanhantes. E não precisa ser que essa família seja o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, às vezes um amigo. É tão importante quanto alguém da sua família. Alguém que entenda da sua dor e alguém que entenda aquele processo. Quando chega a notícia ruim, quando de fato isso foi consumado, como eu falei anteriormente, todos estão lá. Inclusive quando o resultado também é bom. Todos comemoram, todos ficam super felizes. Mas ninguém comemora o acompanhante, né? Vamos fazer uma festa para o acompanhante aqui que ficou com a gente todo esse tempo? Isso é muito triste. Por isso que eu volto a repetir. É importante que tenhamos um serviço de saúde que inclua nesse serviço também a educação dos acompanhantes para que a gente possa dar a esses pacientes uma melhor condição de cura e para que a gente possa dar a esses pacientes uma melhor condição de internamento. Quando você tem pacientes que estão bem acompanhados, quando você tem pacientes que tiveram todo apoio e suporte, o resultado da medicação, o resultado do tratamento sempre é muito superior a outros tratamentos. Bom, eu acho que vou encerrar minha fala por aqui, né? O meu tempo já deu. E quem tiver perguntas, eu estou aqui à disposição. Obrigado, doutor Antônio de Pádua. Algum questionamento? Alguém quer participar, fazer uma pergunta? Daniela? Temos uma pergunta. Boa tarde, doutor Pádua. Primeiro, parabéns pela palestra. Eu amei porque tocou feridas assim que a gente acha que não vai ser abordada nunca, e de fato foi. Com relação a conflitos familiares versus diagnóstico, é uma coisa assim que traz muita dor de cabeça para muita gente. Como você bem falou, a gente não quer ser problema para ninguém, né?
Aí vem a questão do orgulho, vem a questão um monte de coisa. Mas, diante disso, vem uma história chamada labilidade emocional, que a gente não sabe muito bem o que é um nome muito bonito, o sobrenome, então, nem se fala. Mas ela é de uma família depressiva. E eu queria muito, assim, que você pudesse explanar um pouco sobre isso e até que ponto a gente tem que ter cuidado com essa questão da labilidade, porque nem tudo são flores, né? Nem todo sorriso quer dizer que você está alegre. Exatamente. Justamente porque a gente deveria ter um acompanhamento psicológico nesses serviços, é justamente para perceber se aquele acompanhante tem condições de acompanhar aquele paciente. Justamente pela labilidade emocional, pode ser que esse paciente tenha uma tendência depressiva. E aí, se esse paciente tem uma tendência depressiva, se esse acompanhante tem uma tendência depressiva, ele pode não ser de boa ajuda para esse paciente. Imagine só alguém que tem uma labilidade emocional muito negativa e que recebeu, a partir daquele momento, o diagnóstico para alguém que vai passar por esse procedimento. Naquele momento, essa pessoa que tem uma condição emocional muito negativa passa a ver o tratamento como uma derrota. E tudo que você coloque para ela de ajuda ou de apoio, ela tem uma visão mais negativa desse tratamento. E isso é muito importante. É importante que a gente coloque do lado desse paciente alguém que de fato possa dar suporte. Eu faço acompanhamento com pacientes de cirurgia bariátrica e todas as vezes que eu peço ao acompanhante para fazer a avaliação psicológica, eu peço para trazer o acompanhante. E aí eles me perguntam assim, mas o acompanhante, por quê? Você não foi instruído que você vai precisar de um acompanhamento? E que você vai precisar de um acompanhante durante os primeiros meses da sua cirurgia? E eles dizem que não. Quando o acompanhante vem fazer a avaliação psicológica, o acompanhante às vezes não tem a menor condição de acompanhar um paciente que vai passar por uma cirurgia como essa. Os 3 primeiros meses da cirurgia bariátrica é extremamente estressante. Imagine alguém que pesava 150 quilos, que comia de forma compulsiva, passa então a tomar um copinho de Gatorade, um copinho desses de café. É tudo que ele vai comer. Não vai poder mastigar. O estresse dessa pessoa vai a 1000. Então, o acompanhante que vai ficar com ele, imaginem como ele tem que suportar tudo isso. Para pacientes oncológicos é da mesma forma. Isso deveria ocorrer com pacientes com acompanhantes que vão acompanhar os pacientes oncológicos. Imagine só um paciente que vai fazer radioterapia combinada com quimioterapia. Esse paciente vai sentir enjoo muito forte, vai sentir gosto metálico na boca, vai sentir gosto da medicação na boca, vai sentir muito enjoo, vai sentir tontura, vai ter momentos que ele vai sentir como se o corpo dele estivesse esfriando e esquentando ao mesmo tempo, e ele não tem como controlar isso. E você imagina alguém com uma visão negativista ou que tem uma tendência depressiva passando por esse momento. Por isso que é importante que a psicologia também avalie quem vai acompanhar esse paciente. Isso é extremamente importante. Se um paciente é mais positivo, consegue entender a informação que lhe foi passada, olha, o paciente vai passar por situação tal, procedimento tal, vai acontecer isso e isso com ele. Ok, doutor, eu estou aqui para o que der e vier. O paciente começa a sentir as primeiras reações de enjoo. O acompanhante positivista vai dizer o quê? Isso é assim, vai passar, daqui a pouco vai passar. Eu estou aqui do seu lado. A gente vai passar por essa juntos. Por isso que é importante avaliar também o acompanhante para que ele não possa ser um empecilho nesse tratamento. Mais uma vez eu reforço a importância da saúde mental para quem vai acompanhar pacientes dessa gravidade.
Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, inclusive, se os pacientes também tiverem acompanhamento psicológico. Imagine você passar por toda essa situação, inclusive entender o seu atendimento, de que todos os procedimentos que serão feitos em você, sem saber de nada. Agora imagina tudo isso e você tendo um acompanhamento psicológico. E ele falando para você, olha, isso é assim, vai acontecer dessa maneira, mas vai passar. E eu estou aqui para te ouvir e te acolher da melhor maneira possível. Isso faz toda a diferença. Quando foi diagnosticada, ela pesava 82 quilos. Foram exatamente 2 anos e 8 meses de tratamento. Quando ela fez a viagem dela, porque eu não digo que morreu, ela nasceu para a vida eterna. Agora o doutor Feliciano frisou muitas vezes que a gente não gosta de falar em morte. O senhor também frisou, isso é muito importante, a gente deve evitar essa palavra. Eu não uso, viajou, nasceu para a vida eterna. A parapsicologia tem umas passagens, que sou meio curioso, eu vi essas passagens, a parapsicologia explica, a pessoa deve ter conhecimento que a gente nunca deve prever, porque Deus não fez o mundo com a pá nem com a enxada. Com palavras. Tudo aquilo que a gente diz é como bumerangue, vai e volta. De acordo com o que você falar, ela vai e volta em dobro para você. Se você falar uma coisa boa, vai e volta 2 vezes bom. Se falar em morte, de repente ela fica lhe perturbando para lhe levar também. Então eu digo que viajou, nasceu para a vida eterna. Agora eu queria ajudar, reforçar os parabéns da nossa companheira, participante, que a sua explanação não foi um discurso, foi uma explanação de muito proveito, porque eu acredito que 70% da cura ou do estado de físico da pessoa que contrai o CA, essa hematologia completa, do modo geral, 60% a 70% da cura ou da conservação aqui no meio da gente, depende do fator psicológico dela. Se o acompanhante for o astral lá embaixo, rebaixa o astral dela. Se ele levantar o astral da pessoa cometida, claro que ele vai ter mais confiança em si mesmo e vai vencer muitos e muitos obstáculos. Eu queria mais uma vez lhe parabenizar, porque a sua explanação fez a diferença. Eu agradeço. E realmente ter esse apoio e uma visão muito mais positiva. Nós temos aí uma abordagem chamada psicologia positiva, justamente por isso. Né? Existem estudos, sim, que formam que se o paciente é muito mais colaborativo, tudo se torna muito mais fácil. Inclusive na saúde mental, que é onde eu trabalho. Então, se eu tenho um paciente que é colaborativo, que entende que ele vai fazer, que o procedimento que nós vamos fazer com ele é esse, que a família está inserida nesse contexto, também pode participar disso, né? Faz toda a diferença. Né? E assim, é super importante, mais uma vez eu reforço isso, né? O ideal seria que nós tivéssemos uma psicologia inclusiva dentro dos hospitais, que nós tivéssemos um serviço de psiquiatria mais disponível para as pessoas, porque nem sempre, precisa entender que nem sempre só a psicologia consegue abarcar tudo. Às vezes é necessária a medicação, sim, para alguns processos. E a gente não pode desconsiderar a psiquiatria inserida nesse contexto também. Muito obrigado pelo elogio. Doutor Antônio, às vezes até mesmo aquela pessoa, seja o cuidador, um familiar que cuida do paciente, aquela pessoa que você considera alto astral, às vezes você deixa ali, ele é alto astral, ele vai saber segurar a onda, mas de repente você pode se deparar com essa pessoa tendo uma recaída, né, devido todo o desgaste, né? Um exemplo pessoal, meu pai foi acometido de câncer, só que veio a pandemia. E a minha mãe, só os dois dentro de casa, e a minha mãe foi a cuidadora dele. E a minha mãe é alto astral. Então, eu e meus irmãos, não, a mãe vai dar conta do recado. Só que, com a pandemia, ele não podendo ter contato com os netos de jeito nenhum, por conta da imunidade, ela ficou extremamente abatida e abalada. Então, nós tivemos que ter a percepção de ver, não, a mamãe precisa de ajuda agora. O papai está medicado, está bem encaminhado. E mesmo com o apoio psicoterápico, nós tivemos que escutá-la e perceber que ela precisava sair de dentro do apartamento, que ela não saía.
e a saída foi levá-la para um sítio que nós temos, e eles foram lá para esse sítio e foi com contato com a natureza, fazendo ali o que ela gosta, plantando, cuidando das plantas, que ela começou a se reerguer emocionalmente. Esse ponto que você tocou foi muito importante e muito interessante. Todo mundo tem uma percepção de que aquela pessoa muito feliz ou que aquela pessoa muito animada, né, vai dar conta de tudo, né? Não, ela vai conseguir, ela é, né? E a gente não entende que naquele momento o processo foi tão pesado para ela, por estar isolada, por estar sozinha, por estar lidando com o desconhecido. Afinal, o Covid foi um desconhecido para todos nós e juntou tudo, né? Então, assim, para ela foi como tirar, como eu falei anteriormente, o chão dos pés dela. E é como se ela dissesse: eu estou sozinha aqui. O que vai acontecer? Né? E aí, mesmo com o viés muito positivo que ela tinha, né, ela se viu diante de perder o homem da vida dela, né, o amor da vida dela. Né? E isso deixou ela muito triste, obviamente. E que bom que ela teve uma família que entendeu esse processo, né, e foi colaborativa e esteve ali do lado dela para suportar tudo isso com ela também. Isso é muito importante. Por isso que a gente sempre fala, esse é um exemplo claro de quando a família percebe e não, ela não está conseguindo dar suporte sozinha. Vamos aqui nós também, né? Carregar uma pedra acompanhada é mais fácil do que tentar levantar ela sozinha. Sem dúvida. Doutor Antônio de Pádua, muito obrigado por sua participação, suas palavras aqui, né? Recebo o agradecimento, a salva de palmas, mais uma vez, dos nossos convidados aqui e todos que estão acompanhando pelo YouTube. Agradecemos a participação do doutor Antônio de Pádua nesse momento tão enriquecedor do nosso encontro.